Olá, bom sol. Meu nome é Aline e vou estar falando sobre o Centro de Engenharia Mas Grávidos. Eu escolhi o nome Mas Grávidos porque Grávidos é um nome que se deu a Marte na antiga Roma, que tem o epíteto que diz que é o poderoso. E eu acredito que o Centro de Engenharia ele é capaz de realizar coisas muito poderosas em relação a todo o que é relacionado à exploração, à tecnologia e também a questão de melhora, que a própria tecnologia também nos oferece. Vou falar sobre o design interno. Eu utilizei um programa para simular um pouco de como seria o centro de engenharia. Ele teria essa parte central, que é maior, onde teria a parte de descontaminação, onde passam os rovers. Aqui seria a sua garagem, e aqui tem como uma oficina de mecânico, outra da parte elétrica, uma da parte de computação, que seria responsável os astronautas da área de mecatrônica, também um almacém, onde vai estar armazenados materiais e ferramentas que poderia estar utilizando, um laboratório de geologia, e uma parte de manufatura. Aí tem um banheiro, aqui tem um corredor que chega a essa parte da habitação 3, onde seria o local onde ficam os astronautas, onde estão os seus quartos, cozinha, espaço de entretenimento, academia. Isso aí. E aqui eu coloquei uma área médica como uma sugestão. Como é uma área que eu considero de engenharia que tem um certo fator de risco, principalmente porque também tem a exploração, eu acredito que a área médica ela deveria estar próximo para atender algum tipo de emergência ou situação que poderia acontecer. E aqui tem mais detalhe, no caso, como é de 2 andares, essa seria a parte superior, que tem o centro de comando, tem uns escritórios, uma mesa de trabalho, um banheiro, também teria um outro laboratório, e aqui a parte também superior que tem a parte dos dormitórios e banheiros. E aqui também você pode observar melhor como estaria distribuídas as áreas. E aqui, como eu estava explicando, né, no primeiro piso é o Centro de Exploração e Manufatura, é onde está a garagem, a oficina mecânica, a oficina elétrica, sala de informática, armazém, laboratório de geologia, uma área de manufatura, um banheiro. O quarto de máquina seria um local onde tem os geradores de energia, né? E no segundo andar é onde estaria o centro de operações e escritórios e mesas de trabalho. E aqui também na outra área das habitações dos astronautas estariam os dormitórios, academia, cozinha, banheiro, uma sala de filmes, de jogos, entretenimento. No caso do Centro de Exploração, ele realizaria atividades como topografia e cartografia de Marte, mapas de minerais e de elementos químicos que podem encontrar, e também buscar identificar recursos como água subterrânea, coletar dados para pesquisa, por exemplo, sobre a história da água em Marte, um potencial de vida em Marte, como seria de maneira biológica, a questão da atmosfera, também teria área de manufatura de ferramentas e peças em 3D, também uma oficina de manutenção da parte elétrica, mecânica e mecatrônica para
robôs, drones ou veículos, e centros de operações e armazenamento de dados. Muito que veio desse centro de engenharia, eu peguei um pouco de como também estava formalizado um outro projeto de um outro companheiro astronauta análogo, da missão 117, o Ricardo Penha, que também está relacionado com a parte de exploração. Nas tecnologias aplicadas, eu coloquei como a impressão 3D, tanto utilizando filamentos, no caso, por exemplo, plástico que se utiliza na estação, se poderia utilizar uma máquina que se poderia reciclar e reutilizar esse plástico, ou incluso algum material que se fez para utilizar em alguma atividade e já não se vai ser necessário utilizá-la, poder utilizar como para poder estar reciclando. Escavador, drones e rovers. Aqui na primeira imagem, eu coloquei como seria um modelo de um drone, que incluso já aqui na liga, no link, como seria para estar observando e para estar observando Marte, as áreas no qual se seleciona para poder estar investigando, buscar recursos e fazer investigação, em caso de exploração. Aqui também tem outro drone que foi utilizado na missão em Marte. E aqui também, como uma tecnologia de operação, eu encontrei um modelo de habitação móvel, que foi desenvolvido por Xiaomi, a empresa china de celulares, no qual se poderia levar como em forma de mala. No caso, um astronauta vai explorar uma parte e precisa fazer coleta de material. Então, ele pode levar esse modelo de habitat e aí ele pode reciclar recursos, por exemplo, como água, a questão do ar que está respirando dentro desse habitat. Então, ele é utilizado de uma forma sem desperdício. Todo nele é reutilizado. Também se utilizaria recursos na área de geologia. No caso, por exemplo, na primeira imagem, que seria como buscar amostras de minerais para poder ver sobre a petrografia, sobre também no laboratório, da parte de estar observando microscopicamente os minerais que encontraram, e realizar fotografias também na parte de geocartografia e fotogeologia, para poder realizar com uma melhor precisão o mapa da superfície de Marte. E aqui nessa tabela tem possíveis recursos que se encontram em Marte e que se poderiam gerar, como, por exemplo, utilizando os minerais para, não sei, para poder fazer junto com astronautas da área de materiais, poder desenvolver algum tipo de novo material ou alguma propriedade sem necessitar transportar da Terra, e sim utilizar os mesmos que estão ali em Marte. Na parte de gestão, eu coloquei, aqui no caso do chefe de infraestrutura, vai ser, cada um, por um período, vai estar passando por esse cargo. Então, vai ser entre todos. Mas eu coloquei as áreas principais, como, por exemplo, de engenharia, estaria organizado por engenheiros mecânicos, engenheiro mecatrônico, engenheiro químicos e engenheiro de materiais. Na parte de e geólogo. Na parte de pesquisador, todos eles entrariam também no caso de se queiram fazer algum tipo de pesquisa, não
coloquei muitos parâmetros porque eu penso que eu trabalho em conjunto. No caso da engenharia, por alguns ter doutorado ou mestrado, não estariam trabalhando somente eles, mas sim também junto com os técnicos. No caso, por exemplo, um técnico de mecânica, um técnico mecatrônico de sistemas, ou metalúrgico, para que possam estar avançando na questão das pesquisas que vão estar realizando para poder melhorar tanto a infraestrutura de engenharia e também ver novas formas de poder expandir o habitat. No caso do cargo de engenheiro mecânico, ele estaria responsável pela parte de projetos, de desenho de prototipos, uso de softwares, máquinas, ter conhecimento das máquinas e ferramentas que vai ser utilizadas, conhecimento e propriedades de materiais, de manufatura, também na parte de manutenção, principalmente na parte de manutenção dos sistemas mecânicos ou dos motores, no caso dos carros, dos rovers e dos equipamentos, que também vão ser utilizados tanto nas expedições, em saída de campo, e também durante o processo de fabricação, que poderiam estar realizando dentro do próprio centro de engenharia. O engenheiro mecatrônico, ele estaria responsável na parte de teste, controle dos rovers, os equipamentos, a programação, sistemas de informação, a parte de bancos de dados, junto com o centro de controle, robótica, e também em desenvolver e implantar projetos de automação e robotização no centro de engenharia. No caso, nesse cargo de engenheiros químicos, engenheiros de materiais e geólogos, eles estarão trabalhando em conjunto. No caso de pesquisas, quando vão sair a exploração, com foco de descobrir outras formas de uso para os materiais que já são existentes em Marte e que outros materiais eles poderiam, como poderiam estar utilizando esses materiais no centro de engenharia ou que outra combinação poderiam fazer desses materiais encontrados em Marte. O programa de treinamento de astronautas nesse centro estaria como na utilização de máquinas em 3D, na simulação de uso de rovers, os drones, a simulação de situações de emergência, algo que também o chefe ele entraria em contato com outras áreas para que pudesse realizar simulações, principalmente questões de casos de uma contaminação ou de alguma falha de algum sistema, de qual seriam os procedimentos que deveriam ser realizados. E também um treinamento especializado com outras áreas de infraestrutura, igual como a minha companheira astronauta comentou quando apresentou sobre a estufa, a Natália, sobre estar trabalhando junto com os outros habitats para que também conheçam a estufa, que possam também aprender, ou no caso, ter uma planta de estimação, aprender um pouco da estufa para poder ver se pode aplicar algo também nos seus centros. O mesmo também seria no caso da engenharia, em contato com os outros astronautas e fazer alguns pequenos treinamentos de áreas como, por exemplo, de robótica ou de programação na área deles. E aqui eu deixei alguns links que são úteis sobre o tema da infraestrutura no caso do Centro de Engenharia. O primeiro vídeo ele fala sobre o uso da tecnologia que poderiam fazer, que você poderia utilizar em Marte e ter novos descobrimentos. O segundo ele fala sobre a tecnologia futurista, de várias ideias que estão surgindo para poder colonizar Marte, principalmente fala sobre como
fazer combustível com o que se tem em Marte. Também tem esse vídeo que é sobre fazendo oxigênio em Marte com o Perseverance Rover. Está explicando como seria esse procedimento. E um simulador de energia eólica para Marte. Que esse simulador seria como uma fusão entre a energia eólica para poder ajudar a ter mais energia, no caso das... não são células solares, são das placas solares, já que Marte ele tem um problema quanto à tempestade de areia. Então, por conta da tempestade, pode ser que fiquem sem energia solar. Então, se utilizaria a energia eólica para poder, não como substituir, mas sim ser híbrida, para que não se perca totalmente a energia, já que essas tempestades elas podem durar até mesmo 6 meses. Os recursos necessários para as 2 semanas de isolamento, baseei na informação da minha companheira astronauta Natália, que seria, por exemplo, no caso do Centro de Engenharia, estaria 8 pessoas. Então, a necessidade de água, que seria para essas 8 pessoas em um período de 14 dias, seria como 336 litros. No caso de banho de 5 minutos em 14 dias, seria como 4 litros e 480. E o consumo diário de alimentos seria numa média de 257 quilos para as 8 pessoas em 14 dias. As orientações a ser fornecidas a outras instalações. No caso, estaria o Centro de Engenharia, apoiando com a simulação de uso de rovers, já que não seria apenas um uso exclusivo para o Centro de Engenharia, mas sim também das outras áreas que necessitam fazer saídas de campo ou necessitam de dados ou coletar algo. Então, se ensinaria e passariam por uma simulação para poder utilizá-los. O uso de impressora 3D também seria a orientação que estaria fornecendo, também da parte do controle de mando, e fazer, igual como mencionei antes, algumas atividades como oficinas de eletrônica, de robótica, de programação, para que também possam fazer melhoras nessa parte em suas áreas. E também na parte de manufatura de peças ou ferramentas que necessitam em seus habitats, em seus centros. Os protocolos, eu coloquei o protocolo de segurança, que é a parte de revisão dos trajes de astronauta, igual que na missão 117 de Ricardo, mencionava que era importante também ter um traje extra, a questão de material de primeiros socorros, o equipamento de proteção pessoal em caso de utilizar algum tipo de máquina ou algum tipo de equipamento. A realização de inspeção e mantenimento da estação é importante também para o seu funcionamento. Na parte que eu vejo importante também do Centro de Engenharia é elaborar manuais. Manuais, por exemplo, para a utilização de rovers ou para algum tipo de ferramentas ou máquinas do Centro de Engenharia. Isso é uma forma também para que outras pessoas que são de outras áreas necessitam ir ao Centro de Engenharia, se caso não tem como uma pessoa que está em uma astronauta dar uma total atenção, esses manuais, ele descreveria cada passo para poder utilizar, por exemplo, a impressora 3D ou outro tipo de máquina necessária. E também para a manutenção desses mesmos equipos, porque também tem a questão de que outras pessoas, depois de um período, vai estar passando a estar nesse centro de engenharia
Então, em caso de dúvidas, teria, ademais do banco de dados, que teria informações e bitácoras, também teria esses manuais mais práticos perto de cada uma desses equipes. Em saída de exploração, ao voltar ao habitat, eu considerei e coloquei que era importante passar por uma descontaminação, apesar que o traje ele já tem essa proteção, por causa do pó que tem em Marte, e a radiação, e no caso também dos rovers, também, eles têm um certo tipo de proteção também por causa dos materiais que eles foram fabricados, por questão mesmo de estar em outro ambiente e estar em uma fase de adaptação. Eu considero que cada saída dos exploradores, que sempre ao voltar, eles passam por uma descontaminação e depois eles vão ao centro médico para uma avaliação médica, para que possa ter um acompanhamento. No protocolo de atividades, eu coloquei aqui algumas, não, mas poderia ser como um dia de filmes, pintura, jogos de mesa, mas algo que eu vi interessante, que eu acredito que poderia estar em Marte, é a questão da utilização de holograma, para poder ter comunicação com familiares, ou até mesmo com pessoas da própria estação que está um pouco de uma estação que pode estar um pouco distante e não dá para poder ir, mas poderia se comunicar como uma forma de não sentir-se tão solitário. E também poderia utilizar em caso de emergências, quando um não pudesse sair para alguma área, poderia ir de uma forma como holográfica. Os spin-offs, eu achei esse super interessante, tanto para que poderia e pode estar utilizando aqui na Terra, e também Marte, que no caso é o aerogerador de energia que eu tinha comentado antes, que aqui está da energia eólica com a energia solar, e eles têm um sistema híbrido para que quando um desses sistemas falhe, o outro vai continuar funcionando como se tivesse um suporte ali que guarda energia. E o mesmo também seria para Marte, principalmente também no caso dos próprios equipamentos que tem, os próprios rovers que necessitam de bateria, ou até mesmo as estações, isso poderia ajudar a resolver problemas quanto à energia, e também de uma maneira sustentável. Os impactos nos ODS, eu esqueci, na verdade, eu esqueci um pouquinho de colocar especificamente quais seriam, no caso do Centro de Engenharia. Mas quando eu penso no objetivo no desenvolvimento sustentável, quando a gente começa a trabalhar e pensar nos impactos que pode causar essas tecnologias, tanto em Marte e também se utilizadas aqui na Terra, no nosso planeta, ajudaria em todos esses pontos, quanto à erradicação da pobreza, no caso de cidades, locais que não têm, por exemplo, uma estrutura não de saúde, não de... Como eu poderia explicar? Da parte da erradicação da pobreza, pois geraria mais trabalho, não teria a questão da fome, a educação melhoraria porque existiria programas, no caso, por exemplo, a implementação da educação STEAM, seria algo também que ajudaria nesse desenvolvimento de tecnologias, a questão da igualdade de gênero, a redução de contaminantes, no caso das cidades e comunidades sustentáveis, o consumo também, a produção responsável, porque em Marte os recursos eles são limitados, e há recursos que não tem. Então,
há que manter o planeta, mas também saber utilizar os recursos que tem de uma maneira responsável e, principalmente, se desenvolver com o que ele oferece. Do mesmo também aqui no caso, no nosso planeta, que é utilizar os recursos e de uma maneira responsável, porém buscar outras maneiras também de utilizar esses recursos de uma forma que não impacte, por exemplo, o nosso meio ambiente. No caso também que seria o combate das alterações climáticas e a questão do emprego, da energia limpa e acessível. Então, eu considero que estariam todas dentro. E aqui estão as referências das imagens, tem também dos meus 2 companheiros astronautas, os vídeos, e também de algumas imagens que eu não coloquei as referências, mas estão aqui no final. E é tudo. E aqui está o meu contato, o meu Twitter, esse é o meu WhatsApp e esse é o meu e-mail para contato. Então, bom sol e até logo.